Ei, Shaira. Então, como a gente não vai conseguir se encontrar pessoalmente para eu te explicar o seu plano direitinho, para que não tenha nenhuma dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar tudo, tintim por tintim. Mas caso surja alguma dúvida, você pode me mandar pro WhatsApp, não tem problema nenhum, tá bom? Esse é um textinho inicial que eu sempre faço e eu não vou ler ele aqui porque vai ser algo para você ler sozinha, enfim. Mas basicamente eu faço uma introduçãozinha de vai como vai acontecer no seu plano alimentar, o que eu pensei para isso. E basicamente eu pensei da gente começar pelo final de semana. Porque o que acontece? Como eu mesmo escrevi aí nesse textinho, o seu final de semana ele é sexta, sábado e domingo. E aí você sai com o boy, né? E nessas saídas acaba extrapolando um pouco a quantidade de calorias no final de semana. E o que acontece? Não adianta nada a gente conter as calorias no início da semana, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e chegar e compensar isso tudo na sexta, no sábado e no domingo. Como eu escrevi aí para você nesse textinho, é como se fosse mesmo uma autossabotagem. Porque você está fazendo, teoricamente, tudo certinho ao longo da semana, aí chega na sexta, no sábado e no domingo e acaba perdendo, né, todo aquele esforço que você fez durante a semana. Então, eu sempre prezo, sim, pela, pelo compartilhar a comida. E eu acho que isso é essencial, isso é muito importante. E nesse caso, para você perder o peso que você quer perder gordura, que é o mais importante, de forma saudável e sustentável, você vai precisar da ajuda do seu namorado. Porque quando a gente está com uma pessoa que a gente gosta muito, a gente tende a querer compartilhar tudo e fazer tudo junto. E comida tem muito disso, né? De você juntar para comer alguma coisa. E geralmente essa coisa é mais calórica. Ninguém se junta para comer uma salada, por exemplo. Quer dizer, tem gente que se junta, mas a maior parte das pessoas se junta para comer uma porção, para tomar uma cerveja, enfim. E pelo menos nesse início, vamos tentar focar um pouco mais nos finais de semana e fazer com que eles se tornem mais leves possíveis e menos calóricos possíveis. Foi até por isso que o seu e-book de receitas, eu foquei justamente em receitas para você fazer no final de semana e não precisa de se prender só aquelas receitas, não. Você pode ser mais criativa e pode pensar em outras formas de compartilhar a alimentação com seu namorado, mas prezando mesmo pela diminuição das calorias, que vai ser muito importante, pelo menos nesse começo. Porque o que acontece? Emagrecer não é fácil, né, Chara? Se fosse fácil, enfim, não existiria ninguém gordo e não existiria ninguém lutando. Tem pessoas mesmo que travam uma luta contra a balança, tem pessoas que adoecem por conta disso. E se fosse fácil, nada disso aconteceria. E o princípio básico do emagrecimento não é nem perder o peso que você quer, é você manter o peso perdido. Um emagrecimento sustentável, um emagrecimento correto, quando você viu que deu certo, é quando a pessoa perdeu peso, emagreceu, perdeu gordura e não ganhou aquilo pelo menos durante 2 anos. Se a pessoa ela perde peso e depois ganha ele todo de novo, não deu certo. A estratégia que ela usou não deu certo. Ou pode até ter dado certo no início, mas depois ela não conseguiu manter isso ao longo do tempo. E o principal é isso, é você traçar uma estratégia que você consiga manter ela durante muito tempo, de preferência durante o resto da sua vida. Então, o que eu prezo muito é pelo equilíbrio, de você comer as coisas que você gosta, de você compartilhar com as pessoas que você ama, mas também sabendo que precisa voltar depois para aquele ponto de equilíbrio. E isso é o principal. Bom, vamos lá no que eu pensei para você?
Bom, eu tracei 3 metas para você, pelo menos nestes primeiros 15 dias. Depois dos primeiros 15 dias, a gente vai entrar em contato de novo. Você pode ir entrando em contato comigo ao longo, antes desses 15 dias. Mas a gente vai marcar uma data, 15 dias depois de você começar a fazer o plano, para a gente conversar e ver o que está tendo dificuldade, se você está conseguindo fazer, se não está conseguindo. Se não estiver conseguindo, o que, que a gente pode melhorar? Enfim, coisas do tipo. A primeira meta que eu tracei para você foi beber 3 litros de água diariamente. Eu não tirei esse número da minha cabeça. Eu fiz um cálculo com base no seu peso e aí eu descobri que você deve tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Não é segredo para ninguém que água é super importante e a água ela também ajuda no processo da perda de peso. É fundamental. Então, o que eu fiz? Eu fiz o cálculo e fiz um esqueminha para você conseguir beber esses 3 litros de água ao longo do dia. Dividi em 3 períodos, manhã, tarde e noite. E aí, como que vai funcionar? Do horário de 6h30, que geralmente é quando você acorda, até meio-dia e meia, você vai beber 4 garrafinhas de 500 ml. Por que que eu coloquei até meio-dia e meia, sendo que você só trabalha às 14? Porque de meio-dia e meia até o horário de você sair de casa, já dá tempo de você ter ido ao banheiro e não precisar ficar indo ao banheiro no trabalho, que eu sei que atrapalha. Quando a gente bebe muita água, a gente tende, obviamente, a fazer mais xixi. Então, parar pelo menos meio-dia e meio, às vezes até um pouquinho antes, até meio-dia, para dar tempo de você fazer o xixi e não ficar fazendo xixi no trabalho. Depois, na parte da tarde, de 16h30 às 17 horas, você beber mais uma garrafinha de 500 ml. Por quê? Você falou que o seu horário de descanso é de 18 às 19, se não me engano. Mesma coisa. Se você toma essa água de 16h30 até as 17h30, vai dar mais ou menos um horáriozinho e provavelmente no horário que você estiver livre é que você vai ter vontade de ir no banheiro. E aqui na parte da noite, mais uma unidade de 500 ml também usando isso, né? Que aí você não vai precisar ficar acordando de noite, atrapalhando seu sono para fazer xixi. Então, de 21 a 22, você toma o resto, os 500 ml, e aí de 22, se você conseguir tomar até antes de 22, né? De 22 até 23, 23 e 30, você já deve ter ido no banheiro, não vai te atrapalhar de noite para dormir. Mas aí, óbvio que cada corpo funciona de um jeito, e aí você vai percebendo isso. Quanto tempo depois de eu beber água que me dá vontade de fazer xixi? E aí você mesma, sozinha, consegue ir ajustando esses horários, tá? Se não conseguir, pode me pedir ajuda. A meta 2 é substituir os temperos industrializados pelos temperos caseiros. Como sua mãe já tem tendência não, sua mãe tem hipertensão arterial, você, questão de genética, já tem tendência também a ter hipertensão, diabetes, que seu pai tem. Então, assim, os temperos industrializados, eles têm muito sódio, tem corante, tem aromatizante, tem um monte de anti, e tudo isso prejudica no emagrecimento, e nem é só questão de perder peso, não, é questão de saúde mesmo. A gente sabe que o peso maior, ele acaba sendo um fator de risco para várias outras doenças, inclusive para hipertensão arterial. Então, se você já tem um peso um pouco mais elevado, se você começa a consumir muito produto com muito sódio, já tem a tendência da tua mãe de ter hipertensão arterial, é como se fosse o quê? Uma receitinha para se tornar hipertensa. Então, para ajudar nesse processo de perda de peso, e não só nisso, para a questão de prevenir também doenças crônicas não transmissíveis,
vamos dar uma maneirada aí e substituir os temperos industrializados pelos temperos caseiros. Eu coloquei uma receitinha, né, segredo nenhum, de como é que faz uma pasta de alho caseira. Você pode ir nessas lojas a granel que tem em Juiz de Fora, tem um monte de tempero. Tem o chimichurri, que eu gosto muito de usar, dá para colocar em tudo. Dá para usar orégano, dá para usar alecrim, dá para usar louro, noz moscada, enfim. São vários temperos secos que dá para usar. E se você for nessas lojas a granel, não compra desses temperos já prontos. Porque tem lá, tipo, tempero da do Guedes, tempero da Ana Maria, tempero para feijão. Geralmente esses temperos são aqueles tipo Sazon, mas que eles colocam lá, tipo, só que em grande quantidade, que você pode comprar o que você quer. Tenta ir nas ervas mais aromáticas, que não são temperos prontos. Esse chimichurri, eu tenho certeza que ele não tem glutamato monossódico. Então, você pode comprar. Mas se você tiver qualquer dúvida, lá nessas lojas sempre tem uma nutricionista. No Senhora Granel, ali da Mister Mu, tem a Camila. Ela, inclusive, me conhece. Você pode perguntar para ela, Camila, eu quero... se você quiser comprar desses temperos prontos, assim, né? Que já tá lá, que tem várias ervas misturadas juntas. Você pode perguntar para ela, Camila, qual desses aqui que tem glutamato monossódico? Porque eu não quero comprar que tem glutamato, eu quero comprar os que são só as ervas mesmo, sem sal, sem nada adicionado. A próxima meta é analisar o rótulo dos alimentos. No final desse seu plano alimentar, eu vou te ensinar como é que analisa o rótulo dos alimentos, para você não ter nenhuma dúvida e saber mesmo escolher e saber diferenciar o que você está levando para dentro do seu corpo. Porque geralmente o que acontece? Quando a gente mora com mãe, né, você vai e pergunta para ela, mãe, o que você está fazendo para almoço? E aí, dependendo do que ela está fazendo para almoço, fala, hoje o almoço não tá bom, hoje o almoço é coisa que eu gosto. Questão de produto industrializado é a mesma coisa. A lista de ingredientes, o rótulo, na verdade, que contém a lista de ingredientes, é como se fosse a receita daquele produto. E é ali que te mostra o que tem, o que não tem, o que tem muito, o que tem pouco. Então, é muito importante você saber analisar o rótulo dos alimentos. Então, as suas metas são essas. Meta 1, beber 3 litros de água diariamente. Meta 2, substituir os temperos industrializados pelos caseiros. E meta 3, analisar o rótulo dos alimentos. Vou te explicar uma coisa. A forma como eu trabalho. Por que eu não vou te dar um plano alimentar falando de manhã você vai comer uma maçã, banana com suco verde, no almoço você vai comer salada à vontade com carne? Por que eu não faço assim? Porque o meu objetivo é que você tenha autonomia suficiente sobre a sua alimentação. Você não é uma criança que eu tenho que dizer o que você deve comer, o que você não deve comer. Eu estou te orientando, mas as escolhas quem vai fazer é você. Então, assim, todo mundo sabe, nossa, estou com uma coceira no olho, todo mundo sabe que precisa comer fruta, verdura e legume em maior quantidade do que comer, sei lá, biscoito, bolo, pão, coisa do tipo. Então, o meu objetivo é te orientar para você perder peso, mas que você guie esse caminho. Eu só vou te dizer, olha, Shara, esse caminho aqui é melhor, esse aqui é nem tanto. Mas quem vai percorrer esse caminho é você. Então, você precisa ter autonomia sobre a sua alimentação. Porque eu não vou ser sua nutricionista para sempre. Você não vai, sei lá, querer ficar gastando dinheiro com isso para sempre. Então, o meu objetivo é dar alta nutricional, de você se sentir apta e capaz o suficiente para conseguir escolher os seus alimentos no final de tudo isso. Porque quando isso acabar e você tiver perdido seu peso, a pessoa fica assim, e agora, o que eu vou fazer? Então, é para não existir isso do que, e agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais a minha nutricionista para me mandar comer isso, para me falar, não come isso. É justamente para isso que eu já começo assim, de instruir e te orientar, mas sem te ditar nada. O meu objetivo não é ser mãe, não é ser pai, não é ser chefe. É ser
uma orientadora, tá? Bom, e é óbvio que quando a gente... Ninguém, assim, come trash o dia inteiro. A pessoa, ela geralmente, todo mundo tem uma listinha de bons hábitos que cultiva. Às vezes, nem é, tipo, racional, assim, sabe? Tem gente que bebe água a quantidade necessária no dia e, assim, bebe porque gosta de beber. Então, você também tem alguns bons hábitos e eu gostaria de citar eles aqui para você perceber que não é tudo que você faz errado, entendeu? Então, você não fuma, você come devagar, você não adoça as bebidas, isso é muito importante. Isso é, tipo assim, é um dos passos que vai te ajudar muito na perda de peso. Porque essa questão de beber café com açúcar, beber café com adoçante ou beber sucos com açúcar, geralmente é uma dificuldade imensa para a pessoa tirar isso da vida dela. Então, como você já não tem esse hábito, já é uma maravilha. Então, a gente já começou com o pé direito. Você gosta de cozinhar. Não terceirizar a alimentação é outro passo muito importante para a perda de peso. Porque quando você terceiriza a sua alimentação, tanto para a indústria de alimentos como na mão de outras pessoas, você perde o controle e você só come aquilo que te oferecem. Você não sabe escolher, você não sabe fazer para você. Então, essa questão de gostar de cozinhar e de cozinhar é muito importante no processo do emagrecimento. Usar pouco óleo. O fato de você ter airfry já é, tipo assim, maravilhoso. Porque já é um incentivo para usar pouca gordura no preparo das refeições. E o que acontece? A gordura, o óleo, enfim, eles dão uma saciedade, mas eles também têm mais calorias. Então, só o fato de você usar pouco óleo, de usar pouca gordura, já melhora nesse fato. Você come fruta, você come verdura, você come legume e você tem o paladar amplo. Tem pessoas que têm, a gente fala que é paladar infantil. E é muito difícil de você entrar naquilo e mudar aquele hábito. Porque a pessoa, ela tem costume de comer pão de queijo, batata frita, só arroz, feijão e bife. E aí, para você introduzir fruta, para você introduzir verdura, para você introduzir legume, é muito mais difícil e acaba dificultando um pouco a pessoa alcançar o objetivo dela. Então, como você já tem esses bons hábitos, eu vou usar isso a seu favor, tá bom? Então, use isso a seu favor. Use o fato de você gostar de comer verdura, gostar de comer legume, gostar de comer fruta a seu favor. Essa questão do paladar amplo é muito importante. Só que também existem alguns hábitos que precisam ser repensados para você conseguir alcançar esse objetivo. Quando a gente conversou e eu fui analisar seu prontuário, fui analisar, enfim, as respostas que você me deu, eu foquei em alguns hábitos que precisam ser repensados e de você se ligar um pouco nisso, que é usar tempero industrializado, inclusive é uma das suas metas de substituir esses temperos por temperos caseiros, por temperos secos, naturais, usar molho industrializado, que cai na mesma categoria dos temperos industrializados. No seu e-book eu coloquei receitas de molho para você fazer, porque geralmente os molhos mais básicos que a gente faz é molho de tomate e molho branco. Então, coloquei receita lá também. Beber pouca água, que também é uma das suas metas. Não praticar atividade física. O sedentarismo é, assim, uma porta de entrada para a doença crônica não transmissível. Então, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. A inércia não combina com o corpo humano. Então, o que eu te proponho é a buscar atividades que você goste. Só uma questão de você andar a pé pela cidade, de conhecer outros lugares, já é uma atividade física. Se você não gostar de academia, tem esporte que você pode praticar, tem natação, que você falou que seu namorado já pratica, vocês podem praticar juntos. Tem caminhada, dá para caminhar ali no museu, dá para caminhar lá na UF, enfim. Tem corda que dá para você pular
tem bicicleta que dá para você andar, tem várias coisas. Então, assim, não deixe de praticar atividade física. Não interessa qual atividade física seja. Pode ser pilates, pode ser, sei lá, andar pelo centro de Juiz de Fora, ir no shopping para andar, sem passar na praça de alimentação. Pelo menos nesse início, tá? Mas enfim, movimente o seu corpo. Não deixe o seu corpo parado. Porque a movimentação, ela faz com que a gente gaste energia. E aí favorece também na perda de peso. E não só nessa questão de perda de peso, de força muscular. A gente precisa constantemente estar movimentando o nosso corpo para não perder a força, para os nossos músculos não se atrofiarem, para a gente ter força, sei lá, para abrir uma garrafa de vinho, para abrir uma lata de milho verde, que seja. Então, assim, não deixe o seu corpo parado, movimente o seu corpo. Essa é uma meta, pode ser uma meta a médio prazo, mas é que você já precisa ir pensando aí para analisar. Bom, o que eu vou fazer? Na academia tem muito de você fazer aula experimental para você ver se você gosta, ver se você não gosta. Dá para fazer arte marcial. Eu comecei a fazer boxe agora, até que não sei, né? Vamos ver até que ponto eu vou seguir nisso. Eu gosto muito de fazer musculação, então eu já sei o que eu gosto de fazer. Então, descubra o que você gosta de fazer e faça. Outra coisa, outro hábito que é bom mudar é substituir o jantar por lanche. Por que que isso é um hábito não muito bom? Lanche, geralmente, não tem uma densidade nutricional muito grande. Geralmente, a gente come de pão, pão de queijo, ou um pão com presunto e mussarela, coisas que são pobres nutricionalmente. E a questão da refeição, geralmente sempre tem um legume, sempre tem uma verdura, o arroz e feijão, que é assim, é uma dupla fantástica. Então, quando você substitui o jantar pelo lanche, você acaba deixando também de consumir um monte de nutrientes. Então, se você não quiser jantar, pelo menos opta por ter nesses seus lanches noturnos alguma fruta, ou alguma verdura, ou algum legume. Você pode fazer uma salada meio morninha, com uma proteína, um frango, ou uma carne, ou a linguiça caseira. Caseira. Não essas linguiças que a gente compra no supermercado, porque tem nitrito e tem nitrato. E nitrito e nitrato, além de ser cancerígeno, eles também têm efeito sobre a pressão arterial. Enfim, mas essa questão do lanche é só isso. Se você não quiser jantar e quiser lanchar, traga para os seus lanches fruta, verdura e legume. E agora eu vou te ensinar como ler o rótulo dos alimentos. Bom, quando a gente compra algum alimento industrializado, a gente tem mania de só olhar a parte da frente da embalagem. Então, se a parte da frente da embalagem está escrito contém fibra ou, sei lá, diet, zero sódio, zero açúcar, a gente acredita no que está na frente e não olha o que está atrás. Só que o que está atrás é que mostra de fato o que tem naquilo ali e o que não tem. O que tem de mais e o que tem de menos. Então, quando você for comprar qualquer coisa, você vai ignorar o que está escrito na parte da frente e vai olhar o que está escrito na parte de trás. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é uma... Eu coloquei um exemplo de uma embalagem de um rótulo de bisnaguinha. E aí, você vai ver lá, no rótulo de todo alimento, tem a lista de ingredientes, a tabela de informação nutricional. E são esses dois pontos que você precisa focar. Primeiro na lista de ingredientes e depois você olha na tabela. A lista de ingredientes, ela é feita de forma decrescente. Isso significa o quê? Que o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade e o último ingrediente é o que está em menor quantidade. Nesse caso aqui dessa bisnaguinha, o primeiro ingrediente que está em maior quantidade é a farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico.
que é nada mais nada menos do que a farinha de trigo branca. O segundo ingrediente é açúcar, o terceiro ingrediente é óleo de soja. Maravilhoso esse pãozinho, né? Primeiro ingrediente, farinha de trigo, que é nada mais nada menos do que um carboidrato simples. Não tem nada contra a farinha de trigo. Pode comer, não tem importância nenhuma. A questão é quando a proporção de produtos que você come com farinha é maior do que fruta, verdura e legume. Se você come muita fruta, verdura e legume, não tem problema nenhum você comer pão, não tem problema nenhum você comer biscoito, não tem problema algum você comer coisas que tá muito na moda, né? Glúten. Não tem problema nenhum isso. O problema é quando a quantidade de alimentos com farinha de trigo ultrapassa a quantidade de alimentos com nutrientes, que tem maior densidade nutricional. Então, sempre tem que colocar isso na balança. Enfim, então, quando você for comprar um alimento, é óbvio que você vai olhar a lista de ingredientes e vai perceber se nesses 3 primeiros ingredientes tem açúcar, gordura ou sal. E adoçante também, tá? Porque adoçante não é essa 8ª maravilha do mundo que pensam, não. Então, se nos primeiros ingredientes você vê que tem açúcar, gordura, sal, corre. Ou então, você vai pensar de forma crítica. Por exemplo, um bom chocolate, ele tem que ter massa de cacau, manteiga de cacau e açúcar. O açúcar, teoricamente, vai estar um pouco nessa... Se não tiver no terceiro ingrediente, vai estar como 4º, por aí. Então, assim, você tem que ter um pensamento um pouco crítico também na hora que você for analisar uma lista de ingredientes. Por exemplo, o pão. Obviamente, o pão ele vai ter como primeiro ingrediente farinha de trigo, que é o ingrediente principal do pão. Mas se você olhar e tá falando que o pão é integral, tá falando na parte da frente, que o pão é integral. Se você olhar na parte de trás e o primeiro ingrediente for farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, esse pão não é integral. Esse pão, ele é um pão normal e estão te enganando, tá? Então, quando você for comprar um pão, opte pelo integral. Não é uma regra. Se você consome muita fruta, muita verdura e muito legume, não tem necessidade nenhuma de você comprar pão integral. É só uma boa alternativa, se o pão for gostoso, tá bom? Outra coisa que você deve prestar muita atenção na lista de ingredientes. Tô aqui, agora tô vindo para cá. Já foi dito sobre a importância de ler a lista de ingredientes. Estou lendo o que tá aqui. Além dela te mostrar a proporção de cada ingrediente, ou seja, o primeiro tem mais, o último tem menos, você pode analisar a quantidade de aditivos utilizados. Então, é outra coisa. Se tiver muito aditivo químico dentro desse alimento, foge. Porque do mesmo jeito que aquele aditivo está conservando aquele alimento para que bactérias não proliferem ali, dentro do seu corpo vai ser a mesma coisa e vai acabar desbalanceando o equilíbrio na sua microbiota intestinal. Então, se tiver muito produto químico, se tiver muito aditivo químico, é melhor procurar um outro produto semelhante àquilo. Outra coisa que é muito importante, que às vezes a gente compra uma coisa e tá escrito lá na parte da frente. Tem apenas 10 calorias. E aí você vai olhar, a porção sei lá, meio biscoito. Ninguém come meio biscoito. Ou ninguém come um biscoito só. Geralmente você come metade do pacote. Então, sempre olhe a porção sobre a qual aquela informação nutricional diz. Aqui, por exemplo, a porção é de 2,5 unidades. Isso significa que tem 159 quilocalorias
em 2,5 unidades da bisnaguinha. Se a gente for analisar, essas 159 calorias que correspondem a essas 2,5 unidades da bisnaguinha, elas também equivalem, se a gente estiver analisando só em quilocaloria, aproximadamente a 2 bananas nanicas grandes. 159 calorias equivalem a 2,5 unidades de bisnaguinha e também equivalem a 2 bananas nanicas grandes. Você vai comer 180 gramas de comida que tem uma densidade nutricional muito maior do que as 50 gramas da bisnaguinha, que tem uma densidade nutricional muito menor, pela mesma quantidade de calorias. Calorias são importantes no processo de perda de peso. Por quê? A perda de peso é nada mais, nada menos do que o equilíbrio, o balanço energético negativo. Ou seja, você gasta mais e come menos. O balanço energético é equilibrado. Você gasta a mesma quantidade que você come e o positivo, você gasta menos do que come. Então, para emagrecer, você precisa gastar mais e comer menos. Calorias não significa que menos quantidade, porque como você percebeu aqui, 159 quilocalorias são 50 gramas de pão. 159 calorias são 180 gramas de banana. Então, assim, caloria é importante, mas a qualidade também é importante. Então, é por isso que sempre preze pelas frutas, pelas verduras e pelos legumes, tá bom? Outro ponto muito importante para você analisar é a parte aqui, ó, da gordura trans. Se você observar aqui, ó, tá falando que não contém gordura trans, certo? E aí, teoricamente, a pessoa acreditaria nisso. Só que a gente tem um furo na legislação. A Anvisa, ela permite que o fornecedor do produto, enfim, que quem produz essa bisnaguinha, por exemplo, que ele escolha essa porção. Então, o que eles fazem? Eles são espertos, eles vão escolher a porção para não conter gordura trans. Se, por exemplo, tiver menos que 0,2 gramas de gordura trans, eles não precisam de colocar. Então, nessa porção, não tem, de fato. Mas no pacote inteiro, se você comer, vai ter sim. Então, por que eu sei que tem gordura trans? Por conta dessa gordura vegetal hidrogenada, que é uma fonte de gordura trans. Então, assim, é por isso que é importante você ler as informações nutricionais, mas também ler a lista de ingredientes, tá bom? Questão de fibra alimentar também é muito importante, porque geralmente produtos industrializados, eles não são fonte de fibra. Fonte de fibra é fruta, verdura e legume. Cereais integrais também. Aveia, centeio, farelo de trigo, coisas do tipo. Germe de trigo. Então, assim, para você ter ideia, tem pouquíssima fibra alimentar nessas 2,5 unidades. Então, geralmente, tem gente que compra, por exemplo, sei lá, um biscoito, porque tá falando que ele é fonte de fibra. A gente não deve comer produto industrializado procurando fibra neles. A gente tem que comer fruta, verdura e legume procurando fibra neles. Então, assim, por exemplo, se nessa embalagem dessa bisnaguinha tivesse falando que ela é integral, que ela é fonte de fibra, você já saberia que não é fonte de fibra por conta disso. Para um alimento ele ser fonte de fibra, ele tem que ter na porção, se eu não me engano, 2,5 gramas a 3 gramas de fibra, e aqui não é o caso. E outro ponto muito importante para você analisar é a quantidade de sódio no alimento, né? Você vai olhar a porção e vai olhar a quantidade de sódio. Aqui você pode até reparar assim, tipo, 7% do valor diário não é muita coisa,
para sódio, né? Isso aqui considerando uma dieta de 2.000 quilocalorias, que é mais ou menos o que a população em geral tem. Mas é em 2,5 unidades, 7% do valor diário. Então, assim, é muita coisa para uma quantidade tão pequenininha. Então, é por isso que é muito importante se analisar a lista de ingredientes e escolher, pautar nela suas escolhas. Bom, essa primeira parte foi isso. Se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Como uma das suas metas é analisar o rótulo dos alimentos, tem um aplicativo que chama Desrotulando. Tem ele para iOS, tem ele no como que chama? Google Play, acho que é isso. Tem a parte paga, mas na parte gratuita já dá para usar tranquilamente. E ele dá nota para os alimentos e se você tiver com muito saco, enfim, não tiver com muito saco para ficar lendo direitinho e olhando, dá para você usar esse aplicativo para você ver, para você fazer escolhas melhores, tá bom? Bom, essa primeira parte é isso. No próximo vídeo eu vou te explicar mais ou menos sobre o seu e-book, enfim, as receitas que eu pensei, coisas do tipo, tá bom?